Saudações rubro-negras flageniais. O Flamengo segue líder do Brasileirão, mas o alerta vermelho está ligado. Instabilidades, falhas decisivas, queda física preocupante e pontos desperdiçados contra times da parte de baixo da tabela. Será que o rubro-negro vai acordar antes que seja tarde demais? Fica até o fim que a análise de hoje promete mexer com o sentimento da nação. Mas antes de tudo, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação, porque hoje o papo é de altíssimo nível. O Flamengo mantém liderança, mas acende alerta com instabilidade, queda física e falhas decisivas. O Flamengo saiu do Castelão com um empate por 1-1 diante do Ceará, mantendo a liderança do Brasileirão. Vou colocar aqui a tabela, né, pessoal, para a gente já começar a analisar alguma coisa relacionada a isso, tá? Pessoal, olha só, essa situação agora, o Flamengo está com 37 pontos, né? Junto com o Cruzeiro, mas é líder pelo critério de desempate, né, que é o saldo de gols. O Flamengo tem 24 gols e o Cruzeiro tem 19, né? E ainda tem um jogo a menos. Só que a verdade é que, apesar da liderança, o time vive um momento instável, com falhas defensivas que não são comuns, de um desgaste físico que já preocupa bastante. E o que mais incomoda é perder pontos para times que, com todo respeito, não poderia ter perdido. Foram jogos, se a gente olhar na tabela aí vocês vão ver, foram jogos contra o Internacional, que está na 13ª colocação com 21 pontos, Santos na 17ª colocação com 15 pontos, Vasco na 16ª colocação, também com 15 pontos. Por último, Ceará, na 11ª colocação, com 22 pontos. Times que, na sua maioria, estão brigando na zona do rebaixamento. E no caso do Ceará, que está ali no meio da tabela, ele simplesmente não tem o poder, né, de investimento que o Flamengo tem. A diferença é enorme, né? Então, esses pontos não eram para ter sido perdidos, né? Se a gente somar esses pontos desperdiçados, seriam mais 9 pontos na tabela. E o Flamengo estaria hoje com 46 pontos, isolado na liderança, com uma gordura de 9 pontos à frente do Cruzeiro. Mas parece que o Flamengo virou um verdadeiro, né? Vou voltar aqui. Um verdadeiro Robin Hood, né? Rouba ponto dos grandes, né? Ganhou do Palmeiras fora, pô, sabe? Fez outros jogos interessantíssimos, né? Fora de casa, mas distribui esses pontos, né, para os times de menor investimento. É inacreditável, tá, pessoal? É inacreditável que como isso se repete, né, ano após ano. A partida contra o Ceará mostrou dois Flamengos completamente diferentes um do outro. No primeiro, né, tempo, a equipe teve volume e chegou ao gol com o Arrascaeta. Não foi uma partida espetacular no primeiro tempo, mas fez o gol, estava controlando um pouco mais o jogo, né? Mas a intensidade nada, tá? Aquela pressão alta não teve nada disso, né? Mas foi um bom primeiro tempo, né? E a Arrascaeta que marcou o seu 10º gol no campeonato, né? O primeiro desde a disputa do Mundial, mas na etapa final, sem o camisa 10, né? E visivelmente cansado, o rubro-negro, o Flamengo perdeu o controle do jogo, né? Ficou desorientado e foi castigado por um erro de Rossi, né? Do Rossi, em um escanteio que ele saiu, né, catando borboleta, ficou no meio do caminho, na realidade, né? Não chegou nem a saltar
E na hora, uma cabeçada fraca do Raul lá, o centroavante, né? Do Pedro Raul, ele coloca no canto e faz o gol. Por um erro do Rossi, né? Um escanteio. Permitindo que o Pedro Raul empatasse o jogo, né? Agora vamos colocar uma aspas aqui do Felipe Luiz. Sentimento de decepção. Depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol e finalizado muitas vezes, né, no gol do adversário, e no segundo tempo tivemos uma queda muito grande por um descuido nosso na bola parada, sofremos o empate. Claro que o sentimento é de decepção, não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo, disse Felipe Luiz na coletiva. Pessoal, esse foi o segundo jogo seguido, segundo jogo seguido, tá? Que a gente perde pontos, né? Perde pontos com falha individual. Custou pontos ao Flamengo, custou pontos. Na última quinta-feira, um erro de Léo Pereira decidiu a derrota do Flamengo, né? A gente já falou sobre isso nos vídeos passados, mas foi o que aconteceu. Apesar de eu achar que as críticas ainda são muito elevadas pela campanha que o Flamengo vem fazendo, estou falando em termos de zaga, né? Mas ele realmente errou, foi um erro que custou, né, o empate, né, para o Flamengo, no caso do Flamengo, e empatar aquele jogo contra o Atlético. Aliás, era um jogo para empate, na minha opinião, né? No jogo de ida, né, das oitavas da Copa do Brasil. O que antes, né, era uma defesa sólida, praticamente intransponível, hoje dá sinais de desgaste e insegurança. Os reforços começaram a ganhar espaço, né? Samuel Lino foi titular e jogou os 90 minutos, Emerson Royal também iniciou e Saúl entrou no segundo tempo. Mas a maratona de jogos e o físico no limite de peças chaves como Bruno Henrique, Jorginho e os próprios zagueiros têm impedido que a adaptação dos novos nomes aconteça em um cenário mais favorável, né? Emerson Royal comentou após a partida, vamos aspas para ele aqui, ó. Obviamente eu me senti um pouco cansado, principalmente no final do jogo. Faz muito tempo que eu não começava jogando, mas vou me adaptar o quanto antes. O Flamengo me contratou para estar nos momentos importantes e vou fazer tudo para estar na melhor forma possível, né? Disse aí o lateral direito Emerson Royal. Arrascaeta decisivo e insubstituível. É isso mesmo, galera? A gente ainda tá com esse problema? Vamos ver aqui. O início, né, do jogo foi promissor, com um Flamengo agressivo, muito agressivo, tá? Muito não, mas um Flamengo agressivo, né? Muito eu já estou né, ultrapassando aqui o limite da boa vontade. Criando pelas duas pontas, né? Lino quase deu assistência para Bruno Henrique, né? E falar nisso, o gramado muito ruim também, né? Plata incomodou pela direita e Ence, porque aquela bola que o Lino deu para o Bruno Henrique, aquela bola quicou antes, cara. Se o campo tivesse legal ali, poderia ter saído o gol do Flamengo, primeiro gol do Flamengo, né? Plata incomodou pela direita e em boa jogada com Léo Ortiz, né? O equatoriano encontrou o Arrascaeta que marcou de cabeça, né? Uma jogada muito bonita mesmo. Mas a ausência de um plano B, né, ficou evidente quando o Uruguai deixou o campo no intervalo com dores na coxa esquerda. Sem seu principal criador, o time perdeu intensidade, os erros se multiplicaram e o Ceará cresceu no jogo. Lucas Mugni, né, ex-Flamengo, é aquele mesmo, tá, pessoal? Aquele mesmo. Não dá nem para acreditar que esse cara jogou o que jogou nesse segundo tempo. Entrou e fez a diferença, né? Acertou o travessão e depois cobrou o escanteio que resultou no gol de Pedro Raul. Rossi saiu mal, né? A gente já falou aqui, e o empate foi inevitável. Eu, pessoal, sinceramente, não entendo a postura desse time. Qual é a lógica de priorizar o Brasileirão se dentro de campo a equipe não joga com a intensidade que tem que jogar? Fazer 1-0 e tentar descansar com a bola
é suicídio, pessoal. Foi isso que o Flamengo quis fazer. O Flamengo, ele quis o quê? Fez um gol lá, pô, agora eu vou descansar no jogo. Vou tocar aqui, vou tocar ali. Porra, isso é suicídio. Ganhar de uma margem tão pequena que é um gol é suicídio, cara. A intensidade que era a marca registrada desse Flamengo simplesmente desapareceu. A pressão alta, que a gente sempre está falando aqui no canal, parou. O encaixe dessa marcação não funciona. Faz tempo. E o segundo tempo contra o Ceará foi um retrato disso. Muito ruim, péssimo, patético. Depois do jogo contra o São Paulo, na volta, né, do Mundial, o time nunca mais apresentou aquele futebol envolvente. Vamos lembrar aqui, venceu o Flu por 1-0, perdeu para o Santos de 1-0, ganhou do Bragantino de 2-1 e do Atlético por 1-0 no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil agora, primeiro jogo, né, das oitavas, perdeu para o Atlético por 1-0. Sempre placar mínimo, sem convencer ninguém. Isso não é Flamengo, gente. E tem mais uma coisa absurda. Um elenco caríssimo, recheado de estrelas, e ninguém sabe bater uma falta, cara. Não tem um para bater uma falta. E ninguém sabe mesmo. É ridículo. Eu não lembro a última vez que o Flamengo fez gol de falta. Para esses jogos, cara, que o adversário não quer a bola, um gol de falta, faz toda a diferença para destrancar, né? Desbloquear o jogo. O planejamento para esse jogo, pessoal, era abrir o placar, né? Ficou na cara, né? Era para abrir o placar logo no primeiro tempo, o mais rápido possível, mas isso aconteceu, mas não deu certo, porque a gente abre o placar e não continua martelando em cima para fazer mais gols, para ter essa gordura dentro do jogo. Quando tomou o gol, o time não teve força para reagir. Parecia um time do Tite, faz um gol e senta no resultado, cara. Essa que é a verdade. Tava aparecendo. Sobre o gol do Pedro Raul, não dá para aceitar. Mesmo com a marcação por zona, o Flamengo faz uma marcação por zona ali, entendeu? Não sai na marcação de 1 com 1, entendeu? Mesmo sabendo disso, tá? Nessa bola aérea, que é o ponto forte do cara, do Pedro Raul, como não colocar um zagueiro especialista para grudar nele? Deixa o Alexandro, né? Deixou o Alexandro lá, que nem é bom, assim, não tem um histórico bom de cabeceio, entendeu? Não é um cara especialista nisso, como os zagueiros deveriam ser, né? Marcando o atacante de 1,91 m, aí toma o gol. Pessoal, detalhe nessas partidas, como esse, faz toda a diferença. São esses detalhes que marcam as vitórias ou as derrotas. Porque é um jogo truncado. E o Flamengo vai sempre, a gente já sempre, vou repetir aqui, a gente sempre fala isso no canal. Praticamente 99% dos times que o Flamengo vai enfrentar vai jogar desse jeito. O Flamengo tem que ter soluções para isso. E assim, dessa maneira, os detalhes se fazem importantíssimos. Tá? E vamos falar do ataque agora, né? Eu bato nessa tecla sempre. Diferença de um gol é quase nada. Sabe aquela frase? É a pura verdade. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Quem tem três, tem dois. O Flamengo não pode viver de 1-0. De um gol de diferença. Porque qualquer erro, qualquer coisa que aconteça, essa diferença vai pro ralo. Já era. Se os atacantes não resolvem, qualquer falha individual, como a do Rossi nesse jogo, vira tragédia. E foi uma falha ridícula? Sim. Mas a origem do problema é lá na frente. Na falta de gols.
Senão a gente não estaria nem falando mais nesse negócio do gol do... Não estaria falando do erro de saída de bola do Léo Pereira contra o Atlético e não estaria falando desse gol que o Rossi refugou a saída, né? Falhou e deu o gol para o Ceará, para o Pedro Raul lá fazer. A gente não estaria falando se o ataque estivesse fazendo os gols, que não tá acontecendo. Sabe? É isso que a gente tem que olhar. Não é só a defesa, gente. Se a parte da frente estivesse fazendo, a gente não estaria nem preocupado com a defesa, nem com o goleiro. Tá? Foi uma falha ridícula? Foi. Mas a origem do problema, pessoal, é lá na frente. Na falta de gols. Pô, o BH, o Bruno Henrique, por exemplo, não decide faz tempo. Corre, se entrega, voluntarioso, mas não define. Plata. Há quanto tempo não balança as redes, gente? O Lino, tá, beleza, acabou de chegar, ainda precisa de entrosamento, mas mostrou o mesmo padrão dos outros pontas nesse jogo. Pega a bola, corta para dentro e não dá profundidade. Aí quem carrega o piano é a Arrascaeta, cara, que de novo decidiu, apesar de ter várias partidas que ele fez gol, já falei isso aqui no canal, e não jogou pitombas nenhuma, mas fazia o gol. Agora, nesse jogo, voltou a fazer gol. Mas voltou por quê? Aquilo que eu falei lá atrás. Pegaram ele e falaram, opa, vamos colocar ele para descansar pelo menos um jogo aí. Foi isso que aconteceu contra o Atlético Mineiro para jogar contra o Ceará. Aí o cara tá mais bem fisicamente, ele consegue fazer, craque, né? Então consegue fazer a diferença, certo? Então assim, o Arrascaeta que de novo decidiu, mesmo saindo com dores. E quando ele não está bem, o time perde toda a criatividade, gente. E quando ele não está, aí piorou. Isso é outro erro de planejamento, né, pessoal? Não dá para depender de um único jogador para criar tudo num elenco desse tamanho. E o pior, o Flamengo do Felipe Luiz é um time de uma nota só, sem repertório, gente. Não é que eu quero o time marcando na linha baixa, mudando o DNA ofensivo do clube, mas precisa se adaptar às dificuldades. Senão vira presa fácil. O jogo fica lento, previsível, sem infiltração, sem velocidade. Parece que o Flamengo escolhe sofrer, cara. E vamos falar real, com todo respeito ao Ceará, não é time para sufocar o Flamengo como sufocou no segundo tempo. É inaceitável. Felipe tem que ser cobrado, sim. Aqui a gente não passa pano para ninguém, não. Os jogadores também, tá? Porque não é só o Felipe, não. Os jogadores também. Porque faltou muita intensidade nesse negócio aí. E mais, os zagueiros estão esgotados, física e mentalmente. Eu não sei, rapaz, tem a base para usar. Usa a base. Ah, mas num jogo, cara, se não colocar base para jogar, nunca vai saber se vai dar certo. O cara vai errar hoje, vai, pô, mas acerta amanhã. Agora, pô, a zaga não descansa, cara. Tá jogando direto. Sei lá quantas partidas seguidas aí. Eu não olhei isso hoje. Mas no próximo vídeo eu vou até dar uma olhada. Direto os caras estão jogando, gente. Não dá. E, cara, com isso tudo, com esse esgotamento físico e mental, estão errando coisas que nunca errariam. Isso é desgaste puro. Se não tiver rotação, gente, para esse calendário louco que a gente tem aqui no Brasil, tá? Se não tiver essa rotação, se não tiver intensidade, se não tiver repertório, a história vai se repetir. Um time caro, sem brilho, sem imposição, vencendo no limite ou tropeçando em jogos que não podia perder ou empatar. Vamos falar um pouco agora da Copa do Brasil, tá? Vamos mudar um pouquinho aqui, falar um pouquinho da Copa do Brasil. Decisão com dúvidas na escalação, né? Agora o Flamengo precisa virar a chave
e focar na decisão contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, em Belo Horizonte, onde precisa reverter a derrota por 1-0 que aconteceu no Maracanã, né? Naquela falha do Léo Pereira. Felipe Luiz chega com dúvidas em praticamente todos os setores, né? Na lateral esquerda, Alexandre voltou contra o Ceará, mas Vina e Ayrton Lucas também brigam pela posição, né? Lateral direita, Emerson Royal ganhou chance como titular, mas ainda disputa a vaga com o Varela. Meio campo, Jorginho deve retornar, né? E Alan disputa a posição com o Everton Araújo. Deve continuar no caso do Jorginho, né? No ataque, Pedro volta de suspensão, Luiz Araújo retorna e Lino e o Wallace-Ian. Bruno Henrique e Plata brigam por espaço, Michael e Cebolinha seguem em tratamento. Também não sei o que acontece, já vende logo esses caras também, não serve para nada, rapaz. Michael e Cebolinha, pelo amor de Deus. Com apenas 2 sessões de treino, né, antes da partida, Felipe terá pouco tempo para ajustar uma equipe, né, que demonstra queda física, fragilidade defensiva e dependência excessiva do Arrascaeta para criar, né? O resultado contra o Ceará manteve a liderança, mas acendeu um alerta vermelho. A gente já falou sobre isso aqui. Se não houver evolução imediata, o time corre risco de repetir erros recentes. O Flamengo é líder, sim, mas é um líder frágil, né? Os títulos vão escapar e esse elenco milionário vai virar um gigante sem brilho. A decisão contra o Atlético vai mostrar se o time tem força para reagir ou se vamos ver, né, um vexame de um Flamengo sem intensidade, sem repertório e sem velocidade e sem confiança, tá, pessoal? Em relação ao Arrascaeta, só uma rapidinha aqui, não deu nada, tá, no exame, então provavelmente ele deve entrar como titular aí contra o Atlético Mineiro nesse próximo jogo, no jogo de volta aí das oitavas da Copa do Brasil, tá, pessoal? Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, O Globo, Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!